Hoje eu vou te contar a história de um colega de trabalho que recebeu uma proposta para participar de uma vaga de sênior com um salário de R$ 8.000. E o único intuito desse vídeo e dessa história é servir de inspiração e te trazer alguns insights para que você saiba como você mesmo pode fazer isso. Eu sou Vinícius, especialista em cibersegurança. Eu já vou começar a contar a história, só vou te pedir para, se esse vídeo te agregar valor de alguma forma, te servir de inspiração, te trouxer algum insight, alguma ideia nova, considere se inscrever aqui no canal e deixa um like. Então vamos lá. Eu não posso contar a história desse colega de trabalho sem contar um pouco da minha também. Quando eu consegui o meu estágio em cibersegurança, eu entrei em um time de gestão de identidade e acessos, e na época um dos analistas júniores ficou responsável por cuidar dos estagiários. E esse cara, que é o amigo que recebeu o convite para ganhar R$ 8.000 em uma vaga de sênior, também tinha entrado naquela mesma empresa como estagiário. Ficou mais ou menos um ano como estagiário, fez um bom trabalho, evoluiu, foi efetivado como assistente, passou-se mais um ano, fez novamente um ótimo trabalho e ele foi promovido para analista júnior. Se eu não estou enganado, na época de analista júnior, ele ganhava por volta de uns R$ 2.800, algo assim. E nesse período, o time era dividido basicamente em duas frentes. Uma de suporte, que atendia fila de chamados, atendia ligações para reset de senha, fazia de fato o provisionamento dos acessos, atendia solicitações do IDM também, e tinha outra frente que eram das pessoas que cuidavam de alguns projetos. Ele tinha alguns projetos que ficavam na responsabilidade dele, ele já havia entregado diversos projetos desde o período de estágio até esse momento em que ele era um analista júnior e que eu entrei como estagiário e tive a oportunidade de conhecê-lo. Algum tempo foi se passando, eu ainda estava como estagiário, e em uma das nossas reuniões de equipe, o time recebeu a notícia de que ele estava sendo promovido para analista pleno. E é claro que isso foi algo muito bacana, motivo de muita comemoração. Porém, naquela empresa em específico, ele recebeu um aumento de uns 10 a 15% de salário. Então, por mais que ele tivesse o título, o cargo de pleno, ele ainda recebia menos do que alguns analistas júniores em outras empresas. Ele era um cara que me ajudava demais, tanto em conhecimento técnico, quanto em dicas de carreira, nas atividades do dia a dia e tudo mais. A gente acabou criando uma amizade na época e foca bastante nisso. Eu vou repetir, a gente acabou criando uma amizade na época, você vai entender já já. Até que em um determinado momento, se passaram mais alguns meses, e ele me deu a notícia de que estava saindo daquela empresa. Por um lado eu fiquei chateado, porque ele era um colega muito bacana de trabalho, tinha me ajudado demais, mas por outro eu fiquei muito feliz por ele, porque ele tinha recebido a proposta de um ex-colega da faculdade que estava numa empresa X e que tinha uma vaga para analista sênior, e acabou convidando ele e ele topou, e na época era um valor de R$ 8.000. E olha só quanto insight bacana a gente pode tirar dessa história. Naquela época, o meu estágio era em torno de R$ 1.600, mais o ticket de alimentação, e até pela minha origem, pela minha história, um salário de R$ 8.000 era algo completamente absurdo. E quando ele entrou nessa vaga, eu pensei, cara, ele conseguiu muito rápido, ele ficou basicamente um ano em cada cargo, e em pouco tempo ele conseguiu um salário de R$ 8.000. Eu também posso. Ter esse tipo de referência é muito bacana, porque te faz perceber que você pode. Talvez se você já é uma pessoa mais experiente, um pouco mais velha, você já tem essa visão, mas eu era estagiário, eu estava começando no mercado de TI, e saber que isso seria possível, ver isso acontecer na minha frente, foi uma referência muito importante para mim na época. E eu espero que esse vídeo seja isso para você. Essa história não acabou, ó. Eu também fui efetivado nessa empresa, virei analista júnior. Na verdade, primeiro eu virei assistente. 3 meses depois eu recebi uma nova promoção para analista júnior. Porém, pouquíssimo tempo se passou e olha só. Lembra do que eu falei sobre a gente tinha uma amizade agora há pouco? Então, esse meu amigo mudou novamente de empresa, dessa vez para receber R$ 10.000. Porém, tinha mais uma vaga para analista pleno. E adivinha só, ele me convidou para ir trabalhar com ele. Então, olha a importância de duas coisas. Primeiro, você fazer um bom trabalho,
E segundo, você construir um networking. Assim que você entrar em algum time, constrói networking. E como você pode fazer isso? Conversa com as pessoas do time, chama um por um, conhece a história dele. Se você tem interesse em crescer na área, você vai conseguir de forma genuína se interessar pela história daquela pessoa e entender como ela chegou no cargo que ela tem, o que ela fez, quais foram os desafios e quais dicas elas podem te dar. E não tenha medo ou vergonha, conversa com todo mundo. Conversa com os outros estagiários, conversa com o analista júnior, pleno, sênior, com seu coordenador direto, conversa com os colaboradores terceiros que trabalham no seu time, caso haja. A única vaga que eu tive que buscar foi a primeira, a de estágio. Depois disso, todas as vagas, todas as vezes em que eu mudei de empresa, foi por networking. Foi algum ex-colega de trabalho que conhecia o meu trabalho, que tinha amizade comigo, que gostava do meu trabalho e que assim que surgiu uma vaga me indicou. E aí é claro que você tem que fazer uma entrevista e se vender bem nela, mas a oportunidade veio através de ex-colegas de trabalho. Principalmente se você é um iniciante, talvez você ainda não tenha essa visão. Mas as coisas mudam. O seu time ele não vai ser para sempre da forma que ele é. Uma hora ou outra, pessoas vão sair, pessoas vão entrar. E nesse jogo de pessoas que saem, pode ser que você receba um convite de sair também, de ir trabalhar com essa pessoa na nova empresa. Ou mesmo que não seja com ela. Você é analista júnior e ela ficou sabendo de uma vaga para pleno que tem em outra empresa, de algum conhecido dela, de um networking dessa pessoa, e que ela pode te indicar. E não menospreze ninguém, tá? Primeiro, por uma questão de respeito. E segundo, porque não é inteligente. Sabe aquela pessoa que muitas vezes não vai tão bem no seu time? Um dia essa pessoa pode ser você. Depende do contexto, você não sabe o que aquela pessoa está passando. Porém, se você tratá-la da forma que deve, ou seja, com respeito, e se você é uma pessoa que faz bem o seu trabalho e se vende bem, pode ser que no futuro essa pessoa mude de empresa, consiga se sair melhor e te chame para ir junto. Isso aconteceu. E só uma observação sobre fazer networking com as pessoas, tá? Tome muito cuidado para não misturar amigos pessoais e colegas de trabalho, assuntos pessoais e assuntos de trabalho. Confie em mim. Acredite. É questão de tempo para um assunto muito pessoal seu escapulir em alguma reunião e isso acabar gerando uma confusão gigantesca. Você não precisa falar sobre os problemas que você tem na sua casa, na sua família, no seu relacionamento com todas as pessoas do seu trabalho, ou você não precisa conversar sobre isso para construir networking, tá? Então, evita. Um outro insight muito curioso é que na minha época de estágio, de júnior, eu ficava alucinado tentando entender o que as pessoas faziam para receber mais, para serem promovidos e tudo mais. E naquela época, como eu falei, o valor de R$ 8.000 parecia absurdo para mim. Mas eu te digo por experiência própria, que se você for um profissional que se dedica, que sabe se vender, que cria networking, em poucos anos, você consegue passar disso e entrar nesse quadro de profissionais que falam que tem muitas vagas, que recebem propostas no LinkedIn direto e que, se precisarem, conseguem trocar de emprego com facilidade. Pessoas que não ficam desempregadas. O primeiro link da descrição vai ser o meu grupo do Telegram. Eu estou construindo uma comunidade de pessoas interessadas em cyber e lá é um ótimo espaço para você tirar suas dúvidas diretamente comigo ou com outras pessoas que estão lá e compartilhar vagas de emprego, receber links de vagas de emprego, construir um networking para ser convidado para alguma vaga. Então acessa lá. E não para por aqui não, ó. Assiste esse outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Falou!